Não liga pro ventilador não, senão eu não consigo gravar o vídeo. Como diria o Galvão Bueno, é tetra! Flamengo tetracampeão da Libertadores. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O Flamengo vence o Palmeiras e conquista o seu quarto título de Libertadores, o tetracampeonato rubro-negro, e se torna o brasileiro com mais títulos na Libertadores, o brasileiro que mais vezes conquistou a glória eterna. E foi um jogo que truncado, muito pegado no meio de campo, com os dois times se estudando muito, não se arriscando no jogo. E vocês perceberam que de uns tempos para cá, as finais ficaram nesse estilo de jogo. As duas equipes demoram muito para se arriscar no jogo, a levar perigo, e quando uma faz o gol, parece que o jogo morre, não é criado mais nada. Dessa vez aconteceu isso de novo, e parece que não se fazem mais finais como antigamente. É muito difícil a gente ver final 2-0, 3-1, com um placar mais disputado, como foi, vamos supor, a Argentina e França pela Copa de 22, que foi um dos melhores jogos que eu assisti. Mas bora falar sobre Flamengo e Palmeiras, que, como eu disse, foi um jogo que começou muito truncado, muito pegado no meio de campo, as duas equipes se estudando muito, só que com o Flamengo um pouco melhor, porque estava tendo mais presença no meio de campo, mas estava tendo dificuldade na criação das jogadas. Faltava o Samuel Lino, o Carrascal, o Jorginho entrarem mais no jogo e abastecerem, por assim dizer, o Arrascaeta, para aí sim o time conseguir criar, levar perigo para o Palmeiras. Mas apesar de ter essa dificuldade inicial, o Flamengo conseguiu levar perigo para o Palmeiras. A melhor chance foi num lance que o Bruno Henrique saiu cara a cara com o Carlos Miguel, só que acabou que o goleiro do Palmeiras conseguiu salvar, enquanto o Palmeiras estava fazendo uma final muito simples, sabe? Não estava um time de tanta vibração como a gente já viu em outros jogos. O Palmeiras estava também tendo muita dificuldade no meio de campo, porque o Andréas Pereira não estava aparecendo para jogar junto com o Veiga, e os laterais não estavam aparecendo para dar opção para o Palmeiras levar perigo para o Flamengo. Então foi um jogo que, num geral, as duas equipes tiveram muita dificuldade na criação das jogadas, em levar perigo, apesar de ter criado suas chances. O Palmeiras teve suas boas chances também no jogo, mas foi um jogo de pouca inspiração e mais transpiração das duas equipes. E uma coisa que a gente tem que reforçar no vídeo é que o Palmeiras tinha muita dificuldade na criação das jogadas, apostou muito na ligação direta do Carlos Miguel para o ataque, que é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. O Rogério Ceni já tinha falado sobre isso e ninguém acreditou, ninguém levou a sério, até o Abel ficou bravinho para variar um pouco, né? Mas o mito estava certo mais uma vez. Só que mesmo o jogo sendo truncado, de poucas chances para Flamengo e Palmeiras, e quando os dois tiveram as chances, faltou sorte na finalização, foi um jogo bem jogado, contrariando um pouco do que eu disse, que não se fazem finais como antigamente, onde a gente sempre espera que a final seja o melhor jogo da competição. Eles fizeram uma boa partida, uma partida de muita velocidade, muita entrega em campo, de muita intensidade, um jogo pegado, e não foi um jogo de cadê, aquele jogo feio. Foi um jogo disputado, e o jogo estava tão pegado que o Pulgar meteu o pé na perna do Bruno Fux, que ficou com 2 rasgos, 2 machucados na perna, depois do próprio Fux e de outro jogador do Palmeiras chegar travando a Arrascaeta, fazendo um sanduíche do camisa 10 do Flamengo. E o Pulgar deu uma puta sorte de não ter sido expulso, porque o jogo já tinha parado e
Os dois machucados na perna do Fux poderiam ter custado um cartão vermelho para o jogador do Flamengo. Mas como eu sou um discípulo do Abel Ferreira, eu falo, né? Não foi de propósito. A perna, o pé do Pulgar escorregou e acabou acertando o Fux. Não tem que reclamar. Quando é sem querer, não tem que ser marcado a falta. Ele escorregou, acontece. Lembra, Abel, quando você disse isso no jogo do São Paulo contra o Palmeiras, que vocês foram muito ajudados? Você lembra, Abel? Agora você está provando do seu próprio veneno. Reclama agora. O karma demora, mas não falha. E também não adianta a torcida, os jogadores, o Abel reclamarem, porque se fosse para ter critério, coisa que o juiz em muitos momentos não teve, era para o Veiga ter sido expulso por ter feito praticamente a mesma coisa no Carrascal. Não adianta chorar, Abel, jogador, torcida. Sem querer, não foi falta. Vocês estão pagando o preço, o karma de ter sido um dos times mais ajudados no futebol brasileiro esse ano. Então, ó, quietinho, engole o choro. Engole o choro, Abel. No segundo tempo, o jogo continuou pegado, com as duas equipes correndo muito, só que com o Flamengo um pouco melhor, porque seguia controlando o meio de campo, mas atacava com mais qualidade, com mais pressão, porque os jogadores começaram a jogar mais próximos uns dos outros, em especial do Arrascaeta, que é o principal jogador do Flamengo, é o craque do time, é o 10 e joga uma barbaridade. Hoje não foi diferente. É que quando são duas equipes de muita qualidade se enfrentando, tem que ser aquela jogada com aquele detalhe. E como o jogo estava muito pegado e de poucas chances para os dois lados, a bola parada existe para esse tipo de momento no jogo, e foi assim que o Fla abriu o placar do jogo, fez o gol do título no escanteio batido pelo Arrasca, que o Danilo subiu sozinho no meio da zaga do Palmeiras e mandou de cabeça para o gol aos 21 minutos, abrindo o placar do jogo da final. E o Danilo, que mostra ter estrela em final de Libertadores, já tinha feito lá em 2011, quando jogava pelo Santos, e hoje com a camisa do Flamengo. É um cara que, apesar de contestado, gosta de deixar sua marca nas finais de Liberta. E depois o jogo seguiu pegado com o Flamengo, mas na defesa, deixando o Palmeiras com a bola para apostar no contra-ataque, enquanto o Alviverde foi pro ataque, pro tudo ou nada, só que ainda tinha muita dificuldade em criar chances. Começou a bater o desespero. O Abel fez mexidas que no fim acabaram piorando mais o Palmeiras. O Palmeiras ficou uma bagunça em campo, tanto que o Gustavo Gomes muitas vezes era o centroavante do Palmeiras, e isso se deve muito a que o Palmeiras, diferente do Flamengo, diferente dos últimos anos, não tem opções de qualidade no banco. Então, quando o Abel precisa mexer para buscar um resultado, um empate, uma virada, acaba que fica muito difícil para ele, ainda mais com uma máquina como é o Flamengo. E o Palmeiras só teve uma grande chance no segundo tempo, que foi num lance com o Vitor Roque, que na hora que eu estava assistindo o jogo, eu achei que o Vitor Roque tinha isolado a bola. Mas depois no lance a gente vê, se eu não me engano, o Danilo chegando no momento certo para cortar o chute, atrapalhar. E você vê, né, o Danilo foi o cara nos dois principais lances do jogo. Fez o gol pro Flamengo e salvou nesse chute do Vitor Roque. Bem dizer, o Danilo fez 2 gols na final. E depois do gol do Danilo, o jogo seguiu pegado, com o Flamengo jogando mais na defesa, deixando o Palmeiras ficar mais com a bola e jogar no contra-ataque, enquanto o Palmeiras foi pro tudo ou nada para buscar o empate. Teve uma grande chance com o Vitor Roque, que o Danilo salvou o Flamengo. O Danilo foi o cara nos 2 principais lances do jogo, no gol e nessa salvada, vamos dizer assim, no chute do Vitor Roque, que
Na hora que eu vi o lance, eu achei que ele tinha isolado, eu achei que o Danilo não tinha encostado na bola, mas ele conseguiu salvar o Flamengo, fez 2 gols, como eu disse, e o Abel mexeu no Palmeiras buscando uma reação, só que as mexidas acabaram atrapalhando muito, deixaram o Palmeiras bagunçado, porque os laterais não apoiavam. E muitas vezes a gente viu o Gustavo Gomes sendo o centroavante do Palmeiras. E o Danilo fez o gol aos 21. Para o Palmeiras ter se desconfigurado tanto, ter ido, digamos assim, pro tudo ou nada, eu acho que foi muito cedo. E isso acontece muito porque, diferente dos últimos anos, o Abel não tinha tantas opções de qualidade no banco de reservas, então ele fica muito refém dos titulares. Se algum titular, 1, 2, 3 titulares não tá bem no jogo, acaba ficando muito difícil para ele fazer o Palmeiras reagir, voltar no jogo, buscar empate, virada, ainda mais enfrentando um Flamengo que é uma máquina, que tem muita qualidade no time titular, no banco de reservas, e não deu dessa vez para o Palmeiras, diferente do que no futebol brasileiro. Não teve ajuda do juiz, não teve pênalti, piquezinho da Leila para o juiz marcar pênalti, e o Flamengo conquistou seu tetracampeonato, se tornando o brasileiro com mais títulos na Libertadores, passando o São Paulo, Santos, Grêmio, o próprio Palmeiras. E isso já era de se esperar, pelo que o Flamengo vem construindo, vem sendo nos últimos anos um time que, como muitos dizem, tem um orçamento de time europeu. Os caras compram quem quer, não tem problema com grana, tem uma estrutura de primeiro mundo, e isso é graças à diretoria, uma diretoria competente que desde 2017, se eu não estiver enganado, vem buscando essa melhora, que antes o Flamengo era que estava mal das pernas, foi aos poucos melhorando, e hoje a referência, aliás, os dois times é referência, mas hoje o Flamengo é um time que, por ter tanta grana, consegue comprar jogadores que seriam titulares em todos os times do futebol brasileiro. Rossi, Danilo, Alexandro, Arrascaeta, que joga pra caralho, esse cara é monstro. Pulgar, Bruno Henrique, o Luiz Araújo, cara, só tem craque no Flamengo. E além de tudo isso, da infraestrutura, de uma diretoria competente, de jogadores de muita qualidade, tem um técnico que é muito inteligente. O Felipe Luiz, eu sempre falo isso, ele é um baita treinador, ele faz o simples, ele não inventa, ele tem o elenco do Flamengo na mão dele, todos respeitam ele, e isso graças ao que aconteceu ano passado, onde ele se desentendeu com o Gabigol, e na hora falou, com o Gabigol eu não conto, eu tentei, não deu certo. A diretoria do Flamengo foi do lado dele. Esse ano teve um certo problema, uma discussão com o Pedro, mas já se acertaram também. Para você ver a qualidade do Felipe Luiz, que era um puta jogador bom de bola, e vem repetindo o sucesso que teve como jogador, como técnico. Se tornou o segundo brasileiro a ter ganho a Libertadores como jogador e como técnico, junto com o Renato Gaúcho. E como eu digo em todos os vídeos que eu faço sobre o Flamengo, hoje não podia ser diferente, né? O Felipe Luiz, para mim, é um futuro técnico da seleção brasileira, por tudo que ele vem apresentando no Flamengo, pela inteligência que ele tem. E talvez quando o Ancelotti sair, seja ele o novo técnico da seleção, porque vem mostrando que logo vai estar pronto para assumir esse posto. Já o vice Palmeiras fez uma partida muito discreta, não foi o Palmeiras que a gente viu em outros jogos de 2025, como um exemplo, o jogo contra a LDU. Foi um time que teve muita dificuldade em criar chances, ficou apostando muito
na bola longa, na bola esticada, direto para o ataque. E por causa disso acabou sendo uma presa muito fácil para o Flamengo. O Flamengo estava preparado para isso. Torcedor palmeirense, eu faço essa pergunta para você. Vocês acham mesmo que o Felipe Luiz não sabia dessa jogada do Palmeiras? A gente viu ela acontecendo o ano inteiro. Como eu disse, o Rogério já tinha cantado ela há muito tempo. É a principal jogada do Palmeiras. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque ele só faz ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Você acha que o Flamengo, o Felipe Luiz não ia estar preparado para ela? Ela pode funcionar com muitos times, mas o Flamengo é um dos times que ela não vai funcionar. E agora eu quero ver o que o Abel Ferreira vai falar. Ele que é um baita técnico, mas é mala, é arrogante. Quando vence é o maioral, quando perde é sempre um esquema contra ele, contra o Palmeiras. Vamos ver qual vai ser o chororó, a desculpa dele. Vamos ver se dessa vez ele não coloca a culpa no São Paulo de algum jeito, porque nas últimas entrevistas dele ele tem que citar o São Paulo. Parece que ele tem uma angústia em não ser treinador do São Paulo. Agora eu quero ver se o Abel Ferreira vai ter a moral de manter a palavra dele, que vocês lembram que ano passado ele disse que se ficasse um ano sem ganhar nada no Palmeiras, ele sairia, ele pediria para sair do Palmeiras. Se não for para ganhar, não estou aqui a fazer nada. E vou voltar a dizer-vos a vocês o que disse aos meus jogadores. No ano em que o Palmeiras não ganhar um único título, não precisam de me empurrar. E vou-vos dizer mais, seria um gosto ser despedido por uma mulher, porque nunca fui despedido como treinador. Então vamos ver se ele cumpre essa promessa dele. E quem cumpriu a promessa, uma promessa, melhor dizendo, foi o Andréas Pereira, que quando deu aquele vacilo na final da Libertadores de 2021, que foi Palmeiras e Flamengo, ele disse: eu devo uma Libertadores ao Flamengo. E hoje ele pagou essa dívida. Mais uma vez, vice-campeão, é bi-vice da Libertadores. Primeiro com o Flamengo, agora com o Palmeiras. Tá mais vice que o Vasco, o Andréas. E você quer perder a final da Libertadores, é só escalar o Andréas Pereira no seu time. A única certeza que eu sei, que nós, torcedores de todos os times, sabemos, é que a piada, mais uma vez, foi renovada. Palmeiras não tem mundial, a piada segue igual. E é isso, né, pessoal? Eu vou terminando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comentem o que vocês acharam dessa final. O flamenguista tá feliz, o palmeirense tá chorando porque a piada continua. 51 é pinga. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou, um abraço aos torcedores e torcedoras do Flamengo, do Palmeiras e das outras equipes. Tamo junto. E a piada segue igual. O Palmeiras não tem mundial. Chupa Abel, chupa Lei para Palmeiras.